Aqui no templo, todos os dias, mesmo que a gente não use essa palavra, mas nós falamos sobre fé. Todos os nossos ensinamentos, toda a nossa prática, tudo tem a ver com a fé. Mas a fé muitas vezes é algo que as pessoas interpretam da forma que querem, e às vezes essa forma de interpretar acaba não sendo tão positiva assim. Eu li ontem uma matéria que saiu no Estadão que disse que nessa época de pandemia as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sofrendo, estão passando dificuldade. Tem muita gente que está perdendo a fé. Que elas acreditavam que uma vez que tivessem fé em algo, que tivessem uma religião, que fossem fiéis ou filiados a alguma ordem religiosa, elas estariam protegidas, estariam livres de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de mal, de qualquer tipo de acontecimento. Só que não é bem assim que funciona. Nós somos pessoas normais, vivemos em meio ao mundo que atualmente está numa situação caótica e ninguém vai sair ileso disso. Só que a diferença é que, através da fé, da forma que nós acreditamos e entendemos a fé, nós conseguimos enxergar a vida de outra forma. Nós conseguimos superar essas dificuldades que vão aparecer de uma forma bem melhor do que se nós não tivéssemos nenhuma orientação, nenhuma prática, nada em que nos apoiar. A fé é esse nosso apoio, essa nossa orientação, essa nossa prática. É aquilo que vai nos ajudar a enxergar aquilo que precisamos enxergar. Enxergar o que há de bom em meio a todo esse caos, em meio a todo esse sofrimento. As coisas boas, a felicidade, a bênção, ela existe na nossa vida, sempre existiu. Mas o nosso coração acaba ficando embaçado, a nossa vista acaba ficando embaçada, seja pela nossa dúvida, seja pelos nossos sentimentos ruins, seja pelo nosso medo, pela nossa ansiedade, por esse monte de notícias ruins que a gente tem recebido, e a gente acaba não enxergando aquilo que é de bom. A fé é justamente o que vai fazer com que a gente enxergue e consiga seguir esse caminho. Mas também existem aquelas pessoas que acreditam na fé como se fosse um escudo, como se uma vez que eu fosse filiado a uma religião, isso por si só me garantiria um passe livre nessa vida, para que eu não tivesse nenhum sofrimento, para que eu não tivesse nenhuma dor, para que eu não tivesse nenhuma dificuldade. Em meio a essa bagunça toda, eu conseguisse sair daqui ileso. É um pensamento muito bonito, mas na verdade não funciona dessa forma. E quando as pessoas percebem que elas também são atingidas pelo sofrimento, é aí o que dizia a matéria que eu li, que as pessoas perdem a fé. Poxa vida, mas eu fui na igreja, eu fui no templo, eu rezei em alguns momentos, eu me tornei filiado a essa religião, eu me tornei fiel, e ainda assim eu estou sofrendo, ainda assim alguém da minha família pegou coronavírus, ainda assim eu posso ficar doente? Infelizmente sim, porque não é bem assim que funciona a fé. Crenças e motivos à parte, é um costume das pessoas acreditarem que a fé é uma proteção, mas uma proteção que não envolva uma ação, uma proteção que simplesmente vem. Eu sou fiel, logo estou envolto em uma redoma de proteção. Nada vai acontecer comigo, eu não vou ficar doente, eu não vou ter nenhum empecilho na minha vida. Mas não foi isso que nós aprendemos, Nós, do budismo primordial, tratamos a fé como uma prática diária, como uma filosofia, como uma orientação do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas ações, como uma virtude que nós acumulamos dia a dia, para que quando as dificuldades, os empecilhos, os sofrimentos acontecerem,
eu esteja preparado para que eu não sofra tanto, para que eu não passe tanta dificuldade, para que eu tenha aonde me apoiar e talvez até que eu possa ajudar as outras pessoas que estão no mesmo barco de sofrimento que eu. Mesmo quem nunca treinou, já deve ter visto em algum lugar, ouvido falar sobre artes marciais, né? E eu tinha um professor de artes marciais que ele falava pra gente: olha, vocês têm que entender que em qualquer combate, em qualquer luta, ninguém sai ileso. A gente treina não é para não acontecer nada. A gente treina para acontecer o mínimo possível. Mesmo quando você se defende, se você bate no membro do seu oponente, dói também. Você também pode se machucar. A arte marcial é uma filosofia, é uma técnica, é um treinamento para que você possa passar por esse combate da melhor forma possível, se machucar o menos possível, sentir a menor quantidade de dor e talvez até que você possa vencer. Mas existe todo um treinamento para isso, existe toda uma técnica e é para isso que serve. Então, eu não vou sair ileso, mesmo que eu me defenda de tudo, um pouquinho eu vou sentir dor. Mas quanto mais apurada for a minha técnica, mais eu posso minimizar essa dor, mais eu posso minimizar essa dificuldade e talvez até vencer esse combate. A fé também é assim. É uma filosofia, é um treinamento, é uma atitude. São esses ensinamentos que a gente recebe no dia a dia, essa virtude que a gente acumula com o Namu-myoho Renge-kyo, que nos preparam para esse combate que é a nossa vida. Mas eu não vou sair ileso. Só que quanto mais apurada estiver a minha fé, quanto mais eu souber sobre os ensinamentos, quanto mais eu estiver praticando, quanto mais virtude eu tiver acumulado, maior é a chance de eu minimizar os efeitos desse sofrimento, dessas dificuldades. Mais orientações e claridade eu vou ter para tomar as minhas decisões, mais orientado vai ser o meu coração para que eu possa compartilhar aqueles sentimentos que realmente vão ser úteis no momento certo, para que eu possa me ajudar e ajudar as pessoas que estão à minha volta também. Isso é a fé. Se eu acredito na fé dessa forma, mesmo em meio a essa dificuldade toda, eu não vou perder a fé. Pelo contrário, eu vou me agarrar mais ainda na fé. Eu vou praticar mais ainda, porque eu sei que a fé vai me ajudar a superar. Agora, aquelas pessoas que pensam que não precisam fazer nada, que a fé é como se fosse um escudo, não como se fosse uma preparação, não como se fosse algo que me ajudasse a enfrentar, mas como se fosse algo que me deixasse envolto em uma redoma fora da realidade. Quando essas pessoas forem atingidas por algum sofrimento, elas vão abandonar. Nós não. Quando nós formos atingidos por algum sofrimento, nós vamos nos lembrar de todos os ensinamentos que nós já ouvimos, nós vamos nos lembrar da virtude do Namu-myoho Renge-kyo, nós vamos nos lembrar que a fé é o que faz a gente enxergar a bênção, faz a gente enxergar as coisas boas, apesar de toda a sujeira que existe à nossa volta. Esse é o motivo de nós estudarmos, de nós praticarmos, de nós estarmos sempre pronunciando esse mantra sagrado, o Namu-myoho Renge-kyo, para que a gente possa entender, incorporar, colocar no nosso coração essa iluminação. Gostaria de fazer a leitura de um ensinamento do grande mestre Nissen Shonin, que fala justamente sobre isso. É o ensinamento número 1927 na nossa coletânea de versos do Budismo Primordial, a página 269. Diz da seguinte forma: o que brilha é a lua, o que encobre é a nuvem. A fé significa o vento que dissipa a nuvem. O que brilha é a lua, o que encobre é a nuvem. A fé significa o vento que dissipa a nuvem. O motivo de nós praticarmos a fé, então, é para que nós possamos, apesar de qualquer coisa, enxergar aquilo que há de bom.
Assim como esse ensinamento diz, aquele vento que livra, que tira as nuvens para que eu possa enxergar o brilho da lua. Independente de tudo isso que está acontecendo nesse momento, ainda existem coisas boas na nossa vida. Ainda existe um caminho correto do qual nós devemos trilhar. E para que a gente possa enxergar isso, os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas ações, o caminho do equilíbrio, eu preciso dissipar essas nuvens que estão me encobrindo nesse momento. E é para isso que serve a fé. Então, a interpretação correta da palavra fé é o que faz com que a gente tenha força. Aquelas pessoas que abandonam, talvez é porque estão entendendo de uma forma errada. Mas nós que estamos todos os dias aqui estudando e falando a respeito da fé, entendemos que a fé é na verdade uma necessidade. Principalmente agora nesse momento de dificuldade, nós não estamos abandonados pela fé, não estamos abandonados pela religião. Pelo contrário, agora é o momento de pôr em prática tudo aquilo que nós estamos estudando, tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Assim como o estudante que estudou o ano inteiro para o seu vestibular, os momentos de dificuldade são a nossa prova para tudo aquilo que nós nos preparamos. É isso que nos ensina esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Vamos repetir mais uma vez? O que brilha é a lua, o que encobre é a nuvem. A fé significa o vento que dissipa a nuvem. O que brilha é a lua, o que encobre é a nuvem. A fé significa o vento que dissipa a nuvem. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu.